Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos ler um versículo que está no livro de Neemias, capítulo 4, e vamos ler o versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes mesmo que a palavra, o temor, a inquietação chegue aos nossos lábios, o Senhor já conhece. E no dia de hoje, Senhor, nós queremos de um modo muito, muito especial oferecer esse culto em ação de graças pelas respostas que estão sendo preparadas pelo Senhor às orações feitas pelos teus servos e pelas tuas servas, sobretudo e especialmente por aquelas orações por filhos que se distanciaram do teu evangelho. Vem falar conosco, vem receber as nossas ações de graças, porque o Senhor é um Deus que age, é um Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. E nós já te glorificamos por tudo que o Senhor está preparando como resposta às orações desse filho, dessa filha, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós, essa semana que findou ontem, foi uma semana que eu recebi muitos pedidos de oração, especialmente por filhos desviados do Evangelho. E eu conversei com mães, especialmente com mães, que eu tenho um ministério voltado, sobretudo para essas mulheres que têm sofrido tanto, mulheres que têm se inquietado demais com situações, com posturas de filhos que voltaram as costas para o Senhor. E muitos desses filhos tentam manipular a palavra de Deus para que a palavra respalde as inclinações malignas deles. Ouviram? Aquilo que é contrário à palavra de Deus, é contrário à palavra de Deus, aqui, ali, acolá, nos séculos passados, nos séculos vindouros, o Senhor não negocia com o pecado. Então Deus é aquele que peleja por nós em todo o tempo. E hoje eu queria levá-los, sobretudo, essa palavra quero dirigir às famílias, levá-los a buscar a unidade da fé em oração vigilante no Deus vivo que peleja por nós. E aquela irmã que veio conversar comigo no início da semana, já idosa, cansada, doente, criou aqueles filhos no caminho do Senhor, e esses filhos, eles têm andado por caminhos completamente contrários à palavra de Deus. Um deles sofreu um acidente muito grande, e ela disse: mas minha irmã, eu não queria que fosse assim. Eu digo: não é o seu querer, é o querer de Deus. Quem sabe se essa situação, esse acidente grave que essa pessoa sofreu, não vai fazer com que ela volte aos caminhos do Senhor.
nem sempre os caminhos que Deus usa para trazer esses filhos de volta são caminhos amenos. E quando eu trago essa palavra, eu não quero trazer terrorismo para a igreja, não. Eu quero dizer a você que a sua oração já foi ouvida. E a resposta de Deus está sendo preparada. E do jeito que vier essa resposta, glorifica o nome do Senhor. E já de antemão, comece a glorificar e comece a agradecer. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu já glorifico o teu nome por aquilo que o Senhor está preparando. O livro de Neemias é uma lição viva sobre oração, prontidão, trabalho conjunto e unidade de fé. Essas características devem pautar a vida de todo cristão verdadeiro. E a gente tem insistido muito com um ponto aqui na igreja, é o fato de que o primeiro lugar onde você precisa dar seu testemunho é na sua casa. É o lugar mais difícil de se testemunhar. É fácil demais vir aqui e trazer uma mensagem, trazer um testemunho, ir nas praças pregar. Pregue na sua casa, mas pregue na sua casa, sobretudo e especialmente com a sua vida. Pregar com palavras é fácil demais. Cobrar com palavras é fácil demais. Neemias, ele desistiu, escuta isso aqui, de uma posição privilegiada e bem remunerada junto ao rei da Pérsia, para, em obediência ao Senhor, reedificar os muros de Jerusalém e reunir os judeus como uma nação novamente. Aprendemos aqui que nem sempre estar no centro da vontade de Deus é estar no lugar mais cômodo, mais agradável. Muros, eles falam de defesas. Há muito servo e muita serva de Deus que estão com seus muros em ruínas, porque deixaram de adorar, deixaram de buscar a presença de Deus. A obra que Neemias empreendera despertou uma oposição violenta dos homens poderosos em derredor de Jerusalém. Sanbalate, Tobias e seus companheiros se levantaram para se opor à obra de Deus. Eles desejavam que os judeus continuassem fracos, dependentes e vulneráveis. Quem não tem muros, não tem defesas. Quando os judeus começaram a servir ao Senhor e a glorificar o nome de Deus, o inimigo entrou em ação. Escuta isso aqui. É sempre assim que ele age. Por isso precisamos estar atentos, vigilantes. O pregador do passado, chamado Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: Deus teve somente um filho sem pecados, mas nunca teve um filho só sem tribulação. Ouviram? O nome Neemias significa o Senhor consolou, e foi exatamente o que o Senhor fez ao seu povo depois de um longo período de tristeza, fracasso, abatimento e jugo. Hoje nós temos visto um fenômeno contrário à palavra de Deus, de igrejas lotadas, templos lotados, onde a grande tônica da pregação é o ter em detrimento do ser. As pessoas querem ter cada vez mais, quando tudo que tem sido amealhado vai ficar aqui. Mas tudo que somos em Cristo irá conosco. A consolação de Deus veio através do seu instrumento, dando vitória ao seu povo, mas não sem luta. O texto que lemos é o último versículo do capítulo 4, e a tarefa de casa é ler todo o capítulo 4 do livro de Neemias. A ideia central aqui é mostrar o valor da unidade da fé, da oração vigilante, bem como da diligência
na obra de Deus. Você fazer a obra dentro das 4 paredes da igreja visível é fácil demais. Mas o Senhor quer que essa obra comece dentro da sua casa, no meio da sua parentela, no seu ambiente de trabalho. E eu não estou falando de esfregar versículo no nariz dos outros, não. Eu estou falando de viver o Evangelho do Cristo. Quando as coisas estão indo bem, devemos ficar atentos às possíveis investidas do adversário, pois ele não quer que a obra de Deus progrida. A oposição dos homens, além de ser um sinal da aprovação do Senhor, é também uma oportunidade de crescimento espiritual. Já reparou que ninguém atira pedras numa árvore que não dá frutos? Quando a oposição é muito ferrenha e sem causa, é sinal que estão sendo liberadas muitas e grandes bênçãos do céu para nós. Guarde essa verdade. O que temos a fazer nesses momentos é orar dobrado, para que Deus nos fortaleça e nos dê estratégias da parte dele para lidar com a situação usando as armas do Senhor, não armas ou influências humanas. Este capítulo mostra 4 armas violentas do nosso adversário em oposição à obra do Senhor. A primeira arma, vocês vão encontrar, por isso que eu quero que vocês leiam todo o capítulo, dos versículos 1 ao 6, a primeira arma é a zombaria, o escárnio. Os inimigos chamavam os judeus de fracos e profetizavam de maneira torpe, dizendo que eles não venceriam aquela batalha. E o Senhor deu vitória ao seu povo. A zombaria é chamada de linguagem do diabo. Vem para depreciar, enfraquecer, principalmente aqueles que já estão com autoestima baixa. Muitos servos de Deus já sofreram ataques dessa arma poderosa. Davi foi escarnecido por Golias. Jesus foi escarnecido pelos soldados e pelo populacho. E tantos outros. A Bíblia diz que quando somos fracos, então é que somos fortes. Deus se agrada de usar instrumentos frágeis para realizar a sua obra, para que a glória seja dele e não de habilidades humanas. Do ponto de vista humano, aquela obra era grande demais para um pequeno e fraco remanescente judeu, cujo único material de construção que dispunha eram escombros de demolição e incêndio. Mas eles haviam depositado a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, e isso fez toda a diferença. Quando somos alvos de zombaria, o melhor que temos a fazer é recuar e orar e nos concentrar no trabalho de Deus. Tudo que nos impede de fazer a obra de Deus só serve para ajudar o adversário. Confia no Senhor. Busca a presença de Deus. Deixa Deus operar. E não se espante com os métodos de Deus. Muitas vezes, como eu disse no início, no meio de uma peleja de oração, de um estreito, nós achamos que não vamos ganhar a batalha. Confia no Senhor. Entrega ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Aí vem a segunda arma. Conspirações ameaçadoras. A cidade estava completamente cercada de inimigos. Ao norte, Sambalate e os samaritanos. Ao sul, Gesem e os arábios. A leste, Tobias e os amonitas. E a oeste, os asdoditas. Tudo gente hábil nas guerras. O povo de Deus estava cercado por todos os lados.
Essa tem sido uma grande estratégia do nosso adversário para nos assombrar, nos cercar por todos os lados e, sobretudo, nos fazer recuar. Eu não sei se vocês, claro que vocês já repararam que um problema nunca vem sozinho. Problema não gosta de solidão, só anda aos bandos. E hoje eu quero dizer a você, como dizem os jovens, fica ligado. O negócio é sério. Note como os ímpios são capazes de se unir contra a obra de Deus. O povo de Deus precisa aprender unidade. Por isso o Senhor nos chamou de corpo. Satanás se enfurece ao ver o trabalho de Deus progredir. Fez isso nos dias de Neemias e continua fazendo isso hoje. Os lares têm sido um grande alvo do adversário. E agora eu queria me dirigir aos líderes dos lares. Se coloque na posição para guerrear contra as ações malignas do nosso adversário. Não podemos em nenhum momento perder de vista que a nossa luta não é física, não é humana, ela é espiritual. As forças demoníacas apenas usam carne e sangue como seus instrumentos. Que aprendamos a lutar com armas espirituais. Deixa de gritaria dentro de casa, deixa de rebelião dentro de casa e comece a orar. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que ouve em secreto, e teu pai que ouve em secreto te socorrerá. Em terceiro lugar, vem o desânimo. Normalmente as pressões externas criam problemas internos. Se os judeus desanimassem, causariam a própria derrota, e Sanbalate e seus aliados não precisariam mais guerrear. O desânimo é uma velha e eficaz arma do nosso adversário e já foi usada com sucesso muitas vezes ao longo da história. Os israelitas desanimaram com o relatório desencorajador dos 10 espias e por isso não entraram logo na terra prometida. Algumas pessoas da tribo de Judá estavam colaborando de uma forma até involuntária ao fazer coro com as palavras desencorajadoras dos opositores do povo de Deus. Não existe mágica, existe oração, existe guerra espiritual, batalha espiritual. Para de dizer besteira na presença de Deus e vai orar. Quanta gente dando ordens a Deus. Quem você pensa que é? O Senhor é aquele que tem o controle soberano em suas gloriosas mãos. Aí vem a quarta arma, a mais letal de todas, o medo. Cuidado com as notícias e com as interpretações que aqueles que parecem estar ao nosso lado dão à situação enfrentada. Muitas vezes, pela imaturidade ou falta de vigilância, são instrumentos para nos assolar. Presta atenção. O medo, além de nos paralisar, ele é contagioso. O Senhor disse aos seus discípulos em Mateus 8:26: por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? Quando enfrentamos uma situação que faz brotar o medo em nosso coração, devemos nos lembrar da grandeza de Deus. Quando os inimigos descobriram que o povo de Deus estava armado e preparado, recuaram. Deus havia frustrado aquela conspiração. Aleluia. O Salmo 33, versículos de 10 a 12, diz o seguinte: o Senhor frustra o desígnio das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança.
O que tudo isso nos ensina, qual o segredo da vitória de Neemias, que serve como lição ou como lições para cada um de nós hoje. Em primeiro lugar, colocar tudo diante de Deus em oração. A oração é a chave para abrir os céus em nosso favor. Foi assim com Neemias e com tantos servos do passado. É assim com cada um de nós. Em segundo lugar, trabalhar em unidade, principalmente cônjuges. Muitas vezes você está orando por uma coisa, o marido por outra, um quer uma coisa, outro quer outra. Orem em unidade e verão a glória de Deus na situação. Quando há unidade na fé, na oração, na vigilância e no trabalho, as coisas acontecem. Chamamos à existência aquilo que ainda não existe do ponto de vista humano. Mas através da sua oração, aquilo é trazido à existência. Em terceiro lugar, ou a terceira lição, a necessidade de sermos vigilantes. Vigia, crente. Não basta construir o muro, precisamos vigiar para que o inimigo não tome de nós. Construir e lutar vigilantes são duas atitudes que devem permanecer juntas e jamais podem ser dissociadas. Que o Senhor, Ele imprima essas palavras no nosso coração. E eu queria repreender todo espírito de crítica no nosso meio. Deixa Deus operar. Em quarto lugar, precisamos ter em mente a certeza das promessas e da presença de Deus conosco. O versículo 20 diz: o Senhor pelejará por nós, e tem sempre saídas impossíveis, improváveis e impensáveis. E por último, precisamos nos manter ocupados, não parar a obra, permanecer sempre em prontidão. Nunca usar de 2 pesos e 2 medidas. Aquilo que você é diante de Deus, na sua casa, no seu quarto de oração, você precisa ser no seu ambiente de trabalho, no seu relacionamento com o seu cônjuge, aonde quer que você esteja. Nesses momentos o Senhor nos supre com uma força que não conhecemos, ou pelo menos não conhecíamos até então. E assim completaremos, como seus instrumentos, o que Ele tem para fazer, e sairemos de posse de vitória, para a glória e honra do nome do nosso Deus. Amém? Eu queria que você, aí onde está, baixasse sua cabeça. Vamos orar, que o Senhor possa falar com cada um de vocês, e nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor.